Devido à Semana Santa, os bancos fecham nesta sexta e só voltam a ser abertos na segunda-feira. As contas que vencem nesse período podem ser pagas quando? Sem cobrança de juros e multas. Há situações para as quais o consumidor deve ficar atento? Para a gente responder essas perguntas e falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo, aqui na TV Record, com o assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Então, feriadão aí, começam a vencer as contas. Vamos começar primeiro daquelas parcelas, por exemplo, de lojas. Se vencer, por exemplo, amanhã, no feriado de Sexta-feira Santa, ou no sábado e no domingo, podem ser pagas quando? Elas devem ser pagas nesse período ou só segunda-feira? Então, existe uma lei antiga que prevê que todos os boletos que vencem em feriado, toda relação que você tem com o banco ou instituição financeira, você pode pagar no próximo dia útil seguinte sem nenhum tipo de encargo, de juros, de multa, de nada. Então, todas as contas que vão vencer no período em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagas no primeiro dia útil seguinte, sem ônus. E isso no caso de boleto bancário, tem aquela faturazinha para pagar no banco. Todo boleto bancário, em toda relação de consumidor. Vamos supor, você comprou de um lojista e ele emitiu um boleto. Porque as pessoas vão pensar isso não veio do banco. É isso mas que eu vai estar saber. na mesma regra, vai estar na mesma regra. Mesmo que a loja abra, por exemplo, no sábado. E vence amanhã, por exemplo. Se foi emitido o boleto para pagar em bancos ou em lotéricas, aí o consumidor tem direito de pagar no primeiro dia útil seguinte, sem ônus. A única coisa que pega, que é o que o nosso telespectador tem que ficar atento, é o seguinte: as dívidas com o governo, por exemplo, tributos, agora o IPTU que vence dia 30. Quarta-feira. Exatamente. Nesses casos, é recomendável. A regra que eu ensino para os nossos consumidores é o seguinte: pague antes do vencimento, se for possível, porque a relação do cidadão com o governo, ela tem uma legislação diferente e, em alguns casos, o pagamento tem que ser feito antes do vencimento. Para vários tipos de tributos federais, principalmente, alguns estaduais, vence antes. Então, eu sempre digo assim: é relação de consumo, você comprou um serviço ou um produto, beleza, você pode pagar depois do feriado no próximo dia útil. É relação com o governo, é tributo que você vai pagar, qualquer tipo de imposto, paga antes do Por vencimento. exemplo, então, se um IPVA, um ICMS, um IPTU, se vencesse, por exemplo, nesse feriado de sexta-feira ou no sábado, no domingo, o ideal seria pagar hoje, quinta-feira, Exatamente, é isso? exatamente. O recomendável. É o recomendado, porque é muito difícil explicar para o consumidor, e até nós fizemos confusão nisso, quais são os tributos que você consegue pagar depois do vencimento. Na dúvida, paga antes para não ter o risco de mora. Cartão de crédito, se vencer nesse período. No próximo dia útil, sem problema nenhum. Agora, vamos falar em multas e juros. Se a pessoa, não porque a pessoa não queira pagar, mas não tem dinheiro, final de mês, não tem dinheiro. E aí vence a conta agora nesse feriadão. Qual que é o valor percentual da multa ou do juro aí? Já tem isso está em lei? No Código de Defesa do Consumidor, a multa máxima é de 2%, o juro máximo é de 1% ao mês ou fração. E só se a dívida for com um banco ou com uma outra instituição financeira, tipo cartão de crédito, que o juro pode ser maior. Se é uma dívida com comércio, se é um boleto que você comprou de qualquer tipo de serviço, vai ter que ser multa de 2% e juro de 1% ao mês. Se, por exemplo, o consumidor ficou 15 dias em atraso, vai pagar 0,5% de juro e não 1%. É proporcional, né? Agora, quem já colocar a conta, a fatura no débito automático, não tem jeito, né? Caiu nesse feriadão aí, vai ser descontado lá do... Exatamente. O consumidor ele tem que ficar atento para isso. É recomendável que ele tenha o débito automático. Hoje, Antônio, tem uma mudança na legislação, já faz um tempo, na verdade, que é o seguinte: quando o consumidor não recebe o boleto, o entendimento é que ele não fica eximido do pagamento. E aí os juízes perguntam o seguinte: mas você sabia do vencimento? É uma conta que vence sempre? Por exemplo, fatura do cartão de crédito. Fatura do cartão de crédito. Você
tem como pegar pela internet ou pelo 0800 ou por outro. Aí os juízes, via de regra, têm penalizado o consumidor, assumindo então a mora que ele vai ter que pagar o juro e multa e correção. Muito obrigado pela sua presença, bom feriadão. Eu que agradeço em nome do IBDEC, boa Páscoa a todos.